Segunda carta de Pedro. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longa unidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Meus irmãos, essa segunda carta é uma carta que foi escrita para combater os problemas internos da igreja. A primeira carta que Pedro escreve é alertando a igreja em relação aos falsos profetas, as coisas que surgem do lado de fora para dentro da igreja. A gente vai perceber que ele fala sobre falsos mestres, fala sobre o cuidado que devemos tomar, o que nós ouvimos. Mas essa segunda carta especificamente, Pedro escreve praticamente sobre os cuidados que um membro, o congregado, o crente deve ter consigo mesmo e no corpo de Cristo. Sendo assim, o que Pedro então vai nos mostrar? Primeiro, nessa carta ele vai mostrar que Deus é superior a todos, que não há ninguém acima dele, e por não haver ninguém acima dele, não há como ninguém determinar ou dizer como Deus deve agir. Essa é a primeira coisa, porque alguns homens naquela época se consideravam tão superiores ao ponto de não serem tocados por ninguém, os intocáveis. Então Pedro fala: olha, não há ninguém mais superior, nem na igreja e nem no mundo, não existe ninguém acima de Deus. Outra coisa que ele vai falar é em relação justamente a não os falsos mestres que falam fora da igreja, mas aqueles que ensinam dentro da igreja. Devemos tomar tomar cuidado nas preocupações da maneira como nós ouvimos a palavra de Deus e como ela é trazida aos nossos corações. Infelizmente, nem todos os pregadores pregam porque desejam que a igreja cresça. Pregam para que ele possa receber no final da pregação e dizer o seguinte: rapaz, que mensagem poderosa. Ao camarada vai falar: rapaz, eu sou bom mesmo, hein? Alguém aqui já expulsou demônio, já teve experiência de expulsar demônio? Quem já teve? Meus irmãos, é uma das sensações mais terríveis, mas também uma das sensações mais maravilhosas. Era terrível em que ponto? Não no ponto apenas de ver o irmão ou a pessoa que está possessa por um demônio, mas ela se torna terrível por causa do nosso coração. Eu vou explicar por quê. Porque quando a gente expulsa o demônio em nome de Jesus Cristo, a gente não expulsa em nosso nome não, em nome de Jesus Cristo, se a pessoa não tomar cuidado, vai dizer assim: rapaz, eu acabei de expulsar o demônio. Aí fica olhando para os outros, esperando que o próximo demônio se manifeste para expulsar. Porque a sensação humana carnal, é uma sensação de dizer assim: nossa, eu expulsei o demônio. Essa é a pior sensação que qualquer pessoa
que não expulsa em nome dela, mas em nome de Cristo pode ter. A sensação maravilhosa é entender que você, considerando-se pequeno, eu e você considerando-se pequeno, a partir do nome de Cristo, o demônio vai embora e ele sai daquela pessoa. Há uma sensação maravilhosa de você entender que o Senhor Deus operou de poder e foi feito o que a palavra do Senhor diz, que no nome de Jesus Cristo todos os domínios, poderes, potestades ouvem, obedecem e precisam exercer essa obediência por causa do seu nome. Esse é a coisa maravilhosa. Pedro está falando aqui, meus irmãos, que havia alguns falsos mestres que pregavam a palavra de Deus para se insuflar, inflamar o coração de soberba, avareza. Esse é um problema que também estava combatendo dentro da igreja. Mas no terceiro capítulo, e aqui eu quero trazer a reflexão e terminar, Pedro está falando à igreja: gente, cuide-se, prepare-se. E se nós olharmos biblicamente, esse texto de Pedro é um dos textos mais explicativos sobre o que vai acontecer o dia que Jesus voltar, ou antes de ele voltar. Apocalipse, ele fala sobre muitas coisas escatologicamente, de como será o fim dos dias e como Jesus virá. Eu não falo aqui, meus irmãos, sobre posicionamento tribulacionista ou amilenistas, porque alguns são pré, outros são pós, outros são A, e tem aquela briga entre os teólogos: não, eu sou amilenista, eu sou pós-milenista, eu sou pré-milenista. Irmão, isso são situações de teologia sistemática, mas a Bíblia diz: se você é pré, se prepare para a volta de Cristo. Se vier depois, se prepare para a volta de Cristo. A questão é o preparo, porque o tempo não nos cabe saber se ele vem depois ou antes. Nos cabe saber se eu estou preparado para Jesus voltar. Se você tem posicionamento teológico, calvinista, arminiano, bem, é o seu posicionamento. Mas a posição que a Bíblia nos ensina está é na dependência em ter uma vida santa, para que um dia que ele volte, o nosso nome seja chamado e eternamente estejamos com ele nos céus. Mas aqui há algumas reflexões. A primeira reflexão que ele vai falar, que nós devemos viver verso de número 11, de maneira que seja santa e piedosa. Hebreus fala que devemos seguir a paz com todos, sem a qual? Duas ações. Primeiro, o que? A paz. Como é que o crente pode ir para o céu intrigado com o outro? Como é que o crente pode ir para o céu se está falando mal do outro? Como é que o crente pode ir para o céu querendo derrubar o outro? Olha que o autor ele fala: seguir a paz com todos. Paulo lá em Romanos fala: se depender de você, tem a paz. E depois ele fala: e a santificação, por quê? Mesmo, meus irmãos, no bom sentido que deve ser, eu devo viver uma vida santa para viver em comunhão com meu irmão. Mas é possível, mesmo não buscando a Deus, tendo paz com o irmão? Pode ser até possível. Pode até ser, mas ninguém consegue viver em paz com o seu irmão de fato, sabendo que muitas vezes ele nos odeia e você tem que amar esse irmão que te odeia, só mesmo tendo vida santa para você amar quem odeia você. Porque uma pessoa que não tem santidade nunca vai conseguir amar quem te odeia, e nunca vai perdoar quem ofendeu. Segunda coisa, não há como ir para o céu se não tiver vida santa. Na igreja é glória a Deus, glória. Aí em casa é palavrão, no trabalho é rindo de piada imoral, nas surdinas fazendo o que não deve. Está lá o jovem tendo namoro pentecostal sem casar, imposição de mãos, confusão de línguas, libertação de roupas. Olha só, meus irmãos, viver vida santa não é demonstrar apenas dentro da igreja que você é santo, é você dizer à igreja o que você vive, é também um reflexo que você vive na rua, porque aqui a gente manifesta a fé, ótimo, mas onde nós manifestamos a fé e vida santa não é dentro da igreja, não, é fora dessas quatro paredes. Ele fala: viva de vida santa que agrada ao Senhor. Ele vai dizer: sabe por quê? Porque devemos esperar, verso de número 2, está com a Bíblia aberta aí? Devemos esperar e
apressar. Aí você me fala, pastor, esperar eu entendo. A ideia de esperar aqui não é a ideia de estar acomodado. A ideia do termo esperar é você aguardar pronto, sabendo que a qualquer momento você pode ser acionado. É como, meus irmãos, o pneu do step do carro. Tem gente que quando vai viajar só calibra os 4 que vai no chão do carro, né? Mas esquece do step. No dia que o pneu fura, vai usar o quê? Mas se ele estiver vazio, adiantou de nada. A ideia ali é como você fosse viajar, calibrasse os 4 pneus e calibrasse também o step. Porque um dia quando você precisar do step, ele estará pronto, perfeito, para lhe ajudar a sair daquele momento. Esperar, meus irmãos, essa questão de estar pronto para a volta de Cristo. Esperar, estando com vida santa e também apressadamente. Aí você pergunta, como é que alguém pode apressar a volta de Jesus Cristo? A ideia de Pedro, meus irmãos, tem a seguinte conotação, e aqui o comentarista faz uma observação nessa questão apressadamente. O comentarista diz: há 3 formas de um crente, entre aspas, apressar a volta de Jesus. Primeiro, ele manter uma vida de oração. E ele fala que Jesus ensinou em sua oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Não é apenas a idade da volta, a questão de esperar o reino de Deus, que a vontade dele seja feita, mas esse venha o teu reino é chamar para si a volta de Cristo. Segunda coisa que ele fala, que podemos apressar a volta de Jesus mediante a pregação do Evangelho. Quem prega o Evangelho é porque quer ver Jesus Cristo também voltar. Meus irmãos, quando eu meditei nessa palavra há muitos anos mesmo, eu falei: Senhor, eu preciso pregar a tua palavra, a tempo e fora de tempo. Porque quando a gente prega a palavra de Deus, não é apenas o desejo. Hoje eu não prego apenas a palavra de Deus com o desejo que as vidas, meus irmãos, se arrependam, que haja mudança, para que essas vidas possam, diante do Senhor, viver uma vida íntegra. Mas também hoje eu prego a palavra de Deus, dizendo o seguinte: Senhor, eu prego a tua palavra, para que o Senhor volte logo. Porque o que diz a palavra do Senhor? Mateus capítulo 24, verso 14: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Se você quer apressar a volta de Jesus Cristo, comece a pregar para os teus vizinhos o evangelho. Porque quanto mais as nações souberem que Jesus é Deus, é Salvador e Senhor, mais estou dizendo, Jesus volta logo. Você está pregando o Evangelho? Porque se a gente prega o Evangelho, estamos preocupados com a volta de Jesus Cristo e queremos vir logo, que Ele venha logo. E terceira e última observação: uma maneira de fazermos apressar a volta de Jesus Cristo é mediante arrependimento e obediência. Meus irmãos, quem dera se o Brasil verdadeiramente temesse a Deus. Quem dera que a América do Norte verdadeiramente temesse a Deus. Quem dera que a Europa, a Ásia, a Oceania, até mesmo o Polo Ártico, que lá também tem gente. Ninguém quer mandar nenhum missionário para o Polo Ártico. Ninguém quer mandar para o lugar frio. Mas devemos ser obediente e ter uma vida arrependida. É uma forma também de nós dizermos: Senhor, volte logo. Por isso Pedro está falando: olha, vivam uma vida de espera, mas também vivam a vida desejosa que Jesus volte logo. Meus irmãos, a minha oração tem sido: Jesus volta logo. Porque vamos ser sinceros, o que tem esse Brasil bom para nos oferecer, a não ser a pessoa de Jesus Cristo? Olha como é que está o Brasil. E o que mais é interessante é que as pessoas estão mais preocupadas em discutir política do que ter vida santa. Estão mais preocupados em julgamento do que vida santa. Estão mais preocupados, não quero dizer aqui que seja legítima a nossa preocupação em relação ao Brasil, mas muito mais legítima a preocupação que devemos ter com o Brasil deve ser com a nossa vida diante do Senhor. E por fim,
Pedro, ele termina dizendo: por essa razão, verso 14, irmãos, vamos nos esforçar, vamos para que o Senhor nos encontre sem pecado, nos encontre sem culpa e nos encontre em paz. Meus irmãos, eu não sei se Jesus pode voltar agora, espero que volte logo. Como diz o pastor lá, Moisés, né? Ele tem um jargão e fala, ele até balança as mãos assim, Maranata! E é verdade, muito bem, minha jovem. Meus irmãos, nós precisamos que Jesus volte logo. E ele fala, e essa volta é para que possamos desfrutar de um reino maravilhoso. Pedro vai falar, meus irmãos, que a ideia aqui é desfrutar de novos céus e de nova terra. O apóstolo João, escrevendo Apocalipse capítulo 21, ele fala, olha, os céus e a terra que vivemos já passou, não existe mais água. E eu vi a nova Jerusalém descendo dos céus, um novo céu e nova terra sendo estabelecida. E eu percebo que esse novo céu e nova terra, lá ninguém chora, lá ninguém tem luto, lá ninguém tem dor. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E eu percebi que esse novo céu e nova terra é tão rica, tão maravilhosa, que eu vi ruas de ouros, muros de pedras preciosas. E eu percebi, olhei para o céu, não tem sol, porque não há necessidade de sol. Eu vi, olhei para o Cordeiro é a luz que ilumina esse novo céu e nova terra. E olha para o céu e fala, que beleza é essa? Meus irmãos, sabe qual é o maior desejo que eu tenho no meu coração? Não sei se eu já falei aqui. Não é, claro que eu quero ver Adão. Eu não vou bater em Adão, porque lá não vai ter esse negócio de ira para bater Adão. Tem gente que quer ir para o céu para ter uma conversa com Adão. Eu gostaria de ter uma conversa com ele. Mas vamos ser bem sinceros. Com a presença do Deus Pai, do Filho Jesus e do Espírito Santo. Meus irmãos, vai ser muito bom rever os irmãos lá. Espero que eu tenha cabelo nos céus. Eu não sei se eu vou ter cabelo, não? Eu só sei que eu vou ter um corpo glorificado, assim como os irmãos vão ter. Como Paulo disse em Coríntios, todos receberemos o dia da voz de Cristo, o corpo glorificado. Paulo escrevendo a Tessalonicenses, olha, os mortos em Cristo vão ressuscitar. E juntamente com nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados. Meus irmãos, eu vou chegar no céu juntamente com você, desse novo céu e nova terra. Eu vou olhar para Deus, conversando como você conversa comigo. Eu vou olhar para Jesus, essa pessoa tão maravilhosa que nós ansiamos, nós cremos. Ainda nós não vemos fisicamente, mas bem-aventurados sois que não viram, mas creram. Nós estaremos lá, eu costumo dizer, no mesmo condomínio, orando ao lado, com o Espírito Santo, o nosso Consolador. Oh, meu irmão, tem coisa mais gloriosa do que isso? E nas Canárias, perto do novo céu e da nova terra. Porto de Galinhas, quem é Porto de Galinhas? Mansão que muitos desejam, meu irmão. Eu só sei de uma coisa: Jesus voltará e chamará cada um pelo nome. Por isso devemos nos esforçar para que o dia de Deus que Ele fala é justamente isso. Quando Ele fala, filho, vai buscar a igreja, possamos estar prontos para que quando o nosso nome for chamado, possamos estar junto com eles. Vamos orar?